Filipenses 3, do 13 ao 14. Filipenses 3, do 13 ao 14. Eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração. Então, assim, evite sair, beber água no banheiro ou conversar. Foque. Serão alguns minutos somente. Fique antenado a tudo aquilo que for falado. Eu penso que Deus tem direções para a sua vida. Filipenses 3, do 13 ao 14 diz: Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial em Cristo Jesus. Mais uma vez, irmãos, não penso eu que mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Porque prosseguimos? Porque prosseguimos? Você pode repetir comigo essa pergunta? Por que prosseguimos? Pode ficar melhor. Por que prosseguimos? Porque prosseguimos. Olha, não podemos parar. O mundo está colapsando. As ideologias estão fazendo as agendas do nosso tempo. Os homens estão se degradando. As nações estão guerreando uma contra a outra. As autoridades estão literalmente se limando. Olhamos os noticiários e percebemos que as mortes estão se multiplicando. A violência está chegando ao patamar inimaginável. O amor, de fato, de muitos, vem se esfriando continuamente. Percebemos em todo o tempo que o fervor, a expectativa do homem vem dando lugar a um consumismo que, em vez de levá-los a um caminho de vitória, tem gerado em muitos doenças psicossomáticas. Pois ainda que o homem queira, ainda que o homem se esforce, ainda que o homem se lance para alcançar coisas maiores, mesmo ele fazendo isto, o sucesso ou a conquista não está em seus esforços, não está em sua vontade, e sim na vontade de Deus. Bem disse o grande sábio em Eclesiastes: olha, feliz é o homem que não apenas cresce, mas que recebe de Deus a possibilidade de desfrutar a vida. Riquezas não permitem o desfrutar, porque o desfrutar da vida não está atrelado quanto de dinheiro tenho, quanto de influência tenho, como está o meu status. Desfrutar da vida está atrelado a uma decisão que tomamos. Creio eu que não há vida longe da presença do Senhor. Creio eu que não há o desfrutar da vida desassociado com aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Não acredito em felicidade na desobediência. Não acredito na conquista através da rebeldia. Não! Aos filhos de Deus, Ele dá enquanto dormem. Por isso o chamado do Senhor é para nos esforçarmos, para conhecermos e prosseguirmos em conhecê-lo. Por isso que aquilo que Deus estabelece para as nossas vidas é para andarmos conforme Ele andou, pensarmos conforme Ele pensa, olharmos com a mesma simplicidade que Ele olha, vivermos da maneira como Ele viveu,
em verdade. Fala-se muito em conquistar a vida, mas nunca foi tão atual o que João escreveu no capítulo 8. O que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A alma, segundo a psicologia, é onde está o centro de todas as emoções. Logo, não adianta uma conquista se no meu coração eu não tenho o prazer que só Deus pode dar, aquela satisfação. Por isso, para alguns, a alegria está no caminho da conquista e não na conquista em si. Parece que o caminho para a conquista tem mais significado do que a conquista em si. Porque o sucesso nos dias de hoje não é o sucesso que agrada o meu coração, mas sempre passa pelo viés da régua do outro. O que o outro acha que é sucesso, então é sucesso. Logo, aquilo que eu conquisto acaba perdendo o sentido se aquele que está me observando não reparar que aquilo que eu conquistei é um sucesso. Vivemos para o outro. A régua que estabelece aquilo que é bom ou não para as nossas vidas, em inúmeras vezes, é aquilo que o outro diz, e não aquilo que Deus diz. Apesar da loucura do mundo, apesar das guerras constantes, apesar das batalhas ininterruptas que vivemos em nosso interior, lembremos-nos, a própria Bíblia diz que estamos em constantes batalhas. A carne guerreia contra o Espírito, e o Espírito se opõe para que não seja realizado aquilo que o outro deseja realizar. Tem coisas que meu coração deseja, minha mente diz que é errado, mas o meu corpo pede. Entenda uma coisa, nós sempre fomos tortinhos por causa do pecado. Foi em Cristo Jesus que tivemos o conserto de nossas vidas. Mas se nós colocarmos-nos em um local retilíneo, a verdade é que o peso sempre tendenciará para aquilo que desagrada a Deus. Por isso que, graças a Deus, o Senhor deu o Espírito Santo para encher o nosso coração, para encher a nossa vida, para que essas inclinações não mais vença-nos na caminhada. Não é por minha força ou por sua força que prosseguimos em Cristo, é pela obra que Ele realizou na cruz do Calvário em nós. Não é pelo quanto eu faço, e sim pelo aquilo que Cristo fez. Não é pelo quanto eu me esforço, e sim pela obra redentora na cruz do Calvário. Não podemos parar. Precisamos romper com o que nos paralisa. Precisamos romper com aquilo que nos limita. Para Paulo, era uma prisão. Quando escreveu a carta aos Filipenses, preso estava trancafiado, limitado em seu corpo físico, mas como bem disse, olha, eu estou preso, mas a palavra não está presa. Aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir, para completá-la. Digo eu, nosso Deus ainda está trabalhando. Ele não para. Há uma prática em nossos dias de seguirmos as multidões. Precisamos romper com isso e seguir ao Senhor. As palavras de Moisés
em Êxodo 33:15, possuem tanto sentido. Senhor, se tu não fores conosco, não nos faça sair deste lugar. Precisamos investir mais tempo aos pés do Senhor para sabermos se aquilo que o nosso coração está se inclinando a fazer, de fato está no centro da vontade de Deus. Às vezes estamos como um povo do Egito no deserto, andando em círculos, quando na verdade deveríamos apenas sermos obedientes à voz do Senhor e seguirmos aquilo que Ele está dizendo. Em 1 Reis, capítulo 18, diz que depois que Elias enfrentou os profetas de Aserá e os profetas de Asterote, Mamon e Asterote. Mamon? Não é Mamon, não é Mamon. Asterote. Depois de liquidar 400 profetas de Balaão, acertei? Lembrei, esqueci tudo agora, mas a gente descobre aqui rápido. Pronto. Os profetas de Baal, ponto. Lembrei, Leandro também. Depois de ele ter liquidado com aqueles profetas, a Bíblia diz que ele se põe a orar. E depois de um período de oração, ele vê a mão, uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas ele já havia liberado Acabe a voltar para sua cidade, dizendo, olha, vai chover, então vai embora, vai chover. Mas quando ele avista a nuvem do tamanho da mão de um homem, Elias é tomado pela unção do Senhor de uma forma tão poderosa, que a Bíblia diz que ele chega primeiro na cidade do que Acabe e o seu cavalo. Entenda bem, se existe um defreche de verdade, esse defreche era Elias, porque na unção do Senhor ele correu mais rápido do que Acabe montado em seu cavalo. Quando nós estamos na direção do Senhor, nós somos mais rápidos, nós realizamos coisas mais rápidas. Às vezes nós acordamos cedo, vamos trabalhar, nos enfiamos em certas situações, mas não tiramos sequer alguns minutos para orarmos. Um dia aprendi com um grupo Kadosh, da Nova Filadélfia. Um dia, muitos anos atrás, fui numa consagração deles, e lá estava sendo ministrada tanta coisa poderosa de Deus, e a líder falou algo que eu gravei, depois foi dito várias vezes por aí, acredito que não era uma frase dela, mas ela dizia, muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder, nenhuma oração, nenhum poder. Um dia perguntaram a George Miller, o reverendo George Miller, por que ele orava tanto? Porque ele gastava tanto tempo em oração. A resposta foi, porque se eu não orar, eu não consigo fazer tudo aquilo que eu preciso fazer. Por que prosseguimos? É necessário romper com algumas culturas. E dentre essas culturas, uma pelo menos destaco, que é a cultura da autonomia diante do Senhor. Nós não somos autônomos
para que possamos viver uma vida de vitória em vitória, precisamos estar no centro da vontade de Deus. Diga comigo, eu não sou autônomo. Para viver vitória em vitória, eu preciso estar no centro da vontade de Deus. Êxodo 33, 15. Senhor, se não fores conosco, não nos faça sair daqui. Senhor, se não fores conosco, não adianta abrir um negócio. Senhor, se não for conosco, não adianta dar sequência no namoro. Senhor, se não for conosco, não adianta noivar. Senhor, se não for conosco, não adianta casar. Senhor, se não for conosco, não adianta abrir uma porta de congregação. Senhor, se não for conosco, não nos faça sair deste lugar. Somos dependentes de Deus. Antes de um passo, oração. Antes de uma posição, oração. Antes de uma ação, oração. Eu não sei você, mas eu não gosto de sofrer. Eu detesto perder. Eu me angustio quando as coisas não dão certo. Depois de muitos anos aprendi logo para não viver uma frustração constante. Antes de qualquer ação, ore. Não importa se está sendo pressionado, não importa se as prisões estão te cercando, não importa se estão te achincalhando, porque você está preso a situações. Enquanto eles falam, você ora. Enquanto eles anunciam determinadas coisas, você ora. Não haja sem antes buscar a direção do Pai. Ore, clame ao Senhor de todo o teu coração. Vivemos muitas dificuldades diariamente, mas não podemos parar. Quantas são as dificuldades? Quantos são os problemas que enfrentamos? As prisões às vezes se mostram como frustrações. As prisões às vezes se mostram como traições. Enquanto estamos lá, estão caçoando, estão achincalhando. Quantas pessoas estão vivendo em prisões de desilusões, sonhos frustrados, relacionamentos destruídos, negócios acabados, vida com Deus fragilizada. Por que prosseguimos? Número 1, nós prosseguimos porque a nossa vida é breve. Todos nós enfrentamos guerras. Às vezes saímos feridos, muitas vezes sangrando. Mas repete a minha filosofia. E daí? Vocês estão gravando isso. Pode ficar melhor. Todos nós saímos feridos, às vezes sangrando. Mas e daí? A vida não para. Apesar das limitações que vivemos, a vida não para.
Apesar das pancadas que tomamos, a vida não para. Apesar das traições, a vida não para. Corra para o propósito de Deus para a sua vida. Não pare por nada. A vida é breve. Podemos estar aqui agora e ao sairmos deste templo, vivermos alguma situação e a nossa vida simplesmente ir ao encontro do Senhor. Então, o que dá sentido a essa existência? O tomar a decisão do agora. Se entristecer por causa da tristeza não resolve a tristeza. Quem entendeu esse negócio? Mas me traiu, papai. Pastor, estou todo espancado. O que eu faço? Viva! Paulo estava preso, mas estava escrevendo cartas. Há de convir, foi um período que ele mais escreveu. Enquanto o capeta falando agora, acaba com Paulo. Paulo estava dizendo, não sabe de nada, inocente. Nós não somos dos que retrocedem. Nós avançamos. Nós não paramos. A vida é breve. Não podemos perder sequer um dia de nossas vidas para ficarmos nos lamuriando. Tomou pancada, sinta as dores, mas se levante e continue andando. Um dia meu falecido pai, trazendo a minha bicicleta, a primeira bicicletinha que eu tive, e ele estava pedalando, ele tinha problema renal e os ossos deles possuíam muitas fragilidades por causa da hemodiálise. E um dia ele pedalando, levando a bicicleta, ele deu uma freada, o cotovelo dele saiu do lugar. E eu lembro como se fosse hoje, ele chegou em casa arrastando a bicicleta com uma mão e com a outra assim agarrado. Mas ele era brabo, não chorava. E aí chegou minha mãe assustada, lembra disso, Evandro? Assustada. Aí ele falou assim, eu estava passando ali perto da barraca, veio o buraco, fui frear, a mão escorregou, o cotovelo saiu, ficou um calombo enorme, eu lembro como se fosse hoje. Aí minha mãe falou, e aí, Naldo, o que você fez? Eu segurei a dor, prendi o braço e segui, porque eu não vou mostrar minhas dores para ninguém. Quem entendeu esse negócio? Já disse aqui a filosofia do saudoso pastor Alisson Bezerra. Às vezes a vitória não vem enquanto nós podemos bater, e sim enquanto nós suportamos apanhar. É a filosofia do crente Rock Balboa. Fica nas cordas e vai cansando o outro, recebendo as pancadas, mas na hora certa você dá o contra-ataque. Aleluia! Dá para ouvir aí o Raul? Isso aí, 300. Estou formando meus 300 aqui, Ed, Diácono Antônio, Deputado Léo. Os 300. 2. Por que prosseguimos? Porque não vivemos de desculpas. Existem pessoas que dão desculpas para tudo. Lucas capítulo 14 diz de um grande banquete, e que o convidado fez questão de chamar várias pessoas para o banquete que estava oferecendo. Mas como costume judaico, primeiro era convidado para fazer a listagem, porque dependendo dos que confirmassem, era oferecido um cabrito ou um boi, e assim ia aumentando pela quantidade de convidados. O prato era estabelecido pela quantidade de confirmações. Então muitas pessoas confirmaram. Mas na hora do banquete, cada um saiu dando uma desculpa. Eu comprei o terreno, eu casei agora, eu estou ligado no meu negócio. Aí o dono do banquete falou, vai nas ruas e chama quem quer vir. Vai, chame quem deseja.
Porque não basta ser convidado, tem que querer. Aos que deram desculpas, perderam um grande banquete e momentos incríveis. Mas aqueles que entenderam que às vezes a oportunidade vem e não se perde, agarraram com unhas e dentes. Um dia aprendi com o pastor Teodomiro José de Freitas, na sala de aula: oportunidades não se pedem, mas também não se perdem. Às vezes o pedir oportunidades é complicado, porque nem sempre aquele que estamos pedindo entende o nível do nosso pedido, mas quando vem a oportunidade nós não podemos perdê-la. Não dê desculpas, porque prosseguimos, porque nós não vivemos de desculpas. Rompa, faça o que tem que fazer, toma uma atitude. Paulo poderia colocar desculpa por estar preso, mas antes ele escreveu mais cartas do que quando ele estava livre. Não ponha desculpas para coisas que você precisa resolver hoje. Tem coisas que nós podemos resolver, mas tem coisas que só Jesus resolve. Mas as que nós podemos resolver, não esperemos para amanhã, resolvamos hoje. 3. Por que prosseguimos? Porque não negociamos a nossa primogenitura. Primogenitura, na concepção do Antigo Testamento, era a bênção que o pai dava para o filho mais velho. Mas um dia, Esaú saiu despreparado, sem destino, sentiu uma fome mortal, pediu alimento para o seu irmão Jacó. Jacó, nada bobo, disse: eu até te dou, mas antes você precisa me vender a sua primogenitura. Refletindo sobre a vida desses dois, eu acredito que Jacó não deveria ter feito o que fez, mas há de convir que Esaú também foi extremamente imprudente. Não se sai sem destino e nem com um tanque vazio. O Arne Gruden escreveu o livro Tanque Vazio, porque tantas pessoas param no meio do caminho, porque não conseguem calcular o destino e por isso não enchem o tanque do seu carro da forma devida. Jesus, olhando para os discípulos, disse: quem é o construtor que antes de iniciar a obra não faz os cálculos daquilo que vai precisar? Não ande de tanque vazio. Tem um destino. Quando sabemos onde queremos chegar, como diz o meu irmão, até devagar é pressa, porque enquanto muitos estão pegando caminhos diversos para chegar ao local, nós não, nós andamos em linha reta, porque sabemos onde queremos chegar. Tem um bocado de gente batendo a cabeça, atropelando pessoas, fazendo o que não deve, porque não consegue entender ainda em Deus o destino delas. Bem disse Rick Warren: o homem deveria se dedicar em saber qual é o propósito de Deus para a vida dele. Como diz Brenna Manning, existem pessoas que foram chamadas para serem pastores e escolheram serem contadores. E existem pessoas que foram chamadas para serem contadoras e escolheram ser evangelistas. Diante de Deus, eles se apresentam e o pastor diz: aqui, Senhor, estou. E Deus olha para ele e fala: oi, contador fulano de tal. E ele diz: não, eu sou o pastor fulano de tal. E Deus fala com ele: não, você é contador fulano de tal. E ele insiste com Deus: não, eu sou o pastor fulano de tal. E Deus fala para ele: não, você quis ser pastor, mas na verdade o propósito que eu tinha para a sua vida era ser contador.
precisamos saber o nosso destino. E para sabermos, precisamos estar de joelhos diante do Senhor. Quatro, penúltimo. Por que prosseguimos? Porque não flertamos com Dalila. Existem pessoas que estão brincando constantemente com perigo. Estão andando, tirando selfies na beira do abismo. Lembremos-nos de Sansão e Dalila, o forte e a fraca. Está aí o significado do nome Dalila, a fraca. Provavelmente uma mulher franzina, de boa aparência, conhecida por todos, uma prostituta. Sansão se agradou. Talvez ele entendeu, eu sou forte, eu consigo levar até onde eu quero. Mas entendeu que poderia ceder a algumas situações. Bebe um pouco aqui, conversa um pouquinho ali, senta junto, deita junto, conta segredos, e a prisão chega. Caminho de humilhação segue. Juízes, capítulo 16. A Bíblia diz que nós somos atraídos e engodados pelas nossas próprias concupiscências. Tiago, capítulo 1. O que é concupiscência? Aquele desejo desenfreado. Deus está dizendo, pode ser normal para os outros, mas você é diferente. Não faça isso. Mas nós dizemos, eu quero isso. E nós nos entregamos às dalilas da vida, às fraquezas da vida. E sem percebermos, somos atraídos e engodados. E fortes como éramos, nos tornamos tolos. Salomão, conhecido como o homem mais sábio do mundo, refletindo sobre a vida de Salomão, cheguei à conclusão: assim como um tolo pode se tornar sábio, um sábio pode se tornar tolo mediante as suas atitudes. Salomão tinha poder, tinha fama, tinha dinheiro, tinha a graça de Deus, mas cedeu a alguns flertes da vida. Porque nós prosseguimos, porque nós somos daqueles que não cedemos aos flertes de dalilas da vida. Existem alimentos que são apresentados para nós como verdadeiros banquetes, mas na verdade são alimentos envenenados. Alguém precisa gritar: a morte na panela. O alimento era para os discípulos dos profetas, mas somente um percebeu que a erva que estavam cozendo era uma erva venenosa. Se não tivesse aquele que alertasse, todos aqueles homens iriam morrer. Nem que seja um, fique atento, porque pode estar longe a voz, mas essa voz é para o teu bem, dizendo: a morte na panela. Não ceda aos encantamentos das dalilas da vida. 5 e último. Por que prosseguimos? Porque não ficamos no terraço. Por que prosseguimos? Porque não ficamos no terraço. É primavera, é tempo dos reis estarem nas guerras, mas eu sou o grande rei, eu decido ficar em casa. Está Davi então em sua casa, em crise com a sua esposa, problemas dentro da família, resolve pegar um ar no terraço, e quando sobe, observa uma mulher do outro lado da rua que está se banhando, belíssima, Betseba, esposa de um grande guerreiro do seu exército. Ele é rei. O que impede de ter aquela mulher? Nada. Então manda chamá-la, conversa com aquela mulher, se deita com ela. E como todo crente não sabe pecar, porque peca uma vez e se suja todo. É burrice crente ficar numa vida de pecado, porque crente não sabe pecar, crente não sabe mentir, crente não tem
Sabe, se pecar, vai se lambuzar, e todo mundo vai saber que está lambuzado. Entende isso? Está lá, observou o que não tinha que observar, caiu. Não sou termômetro de espiritualidade de ninguém, mas ficar em casa e subir para o terraço não está fazendo bem para muita gente, muitas pessoas. Me perdoe a simplicidade nas minhas palavras, mas o ficar em casa para muita gente está sendo um período de provações e tentações. Termino. Prosseguimos, porque temos uma missão. Como diz Zacarias capítulo 9, versículo de número 12, nós somos prisioneiros da esperança. Porque nós não paramos, porque prosseguimos, porque a esperança está aqui no nosso coração. Está tudo dizendo que está complicado, mas nós nutrimos a esperança. Somos prisioneiros da esperança. Nós não desistimos. Termino citando os versículos iniciais. Filipenses 3, do 13 ao 14. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Quero fazer 3 convites e vamos em seguida orar. Quero, se me permitir, do Léo, queria orar pelo irmão também. Mas você que está aqui ou acompanhando através dessa transmissão, que seja YouTube, Facebook, entenda bem. Talvez você seja um observador do Evangelho, acho bonitinho, mas nunca tomou uma atitude diante do Senhor. Nessa noite o Senhor chamou a este lugar e falou ao seu coração, ao ponto de você entender que não dá para viver sem o Senhor. E hoje você está tomando essa atitude, dizendo: Jesus, sim, eu quero muito, eu te reconheço como Senhor e Salvador da minha vida. Se você toma essa atitude hoje, eu quero orar com você. Depois do louvor, queria orar com você. Segundo, talvez você esteja longe do Evangelho. Já conheceu, mas hoje está longe. E hoje você está dizendo: eu quero voltar. Quero voltar a congregar, eu quero voltar a viver isso. Quero voltar a viver igreja. Se a tua atitude é para voltar, eu quero orar também com você. E terceiro e último, talvez você já está há anos como crente nominal, mas nunca tomou uma atitude de testemunho público, batismo, e hoje decide ser batizado. Terça-feira iniciaremos uma turma. Será um prazer estar batizando o irmão ou a irmã. Será em novembro. Então quero orar com você. Deputado Léo está aqui hoje, uma agenda incrível, é deputado estadual. Tenho certeza que o irmão tem muitas coisas a fazer. Também é candidato a prefeito da nossa cidade, filho de uma pessoa maravilhosa que se chama Seu Mendes. Olha, vale muito a pena conversar com aquele senhorzinho, um poço de sabedoria, uma visão longínqua, com suas palavras simples, consegue ali discernir coisas profundas. Então, ele veio hoje, dentre muitas coisas que está fazendo, nos visitar. Rápido, porque está em campanha, então automaticamente são muitas atividades. Mas é alguém que, independente da campanha, sempre está em contato conosco, e é realmente alguém muito especial para as nossas vidas. Se me permitir, você pode vir aqui? O senhor pode vir aqui? Ferrador? Não, tem que ser. Não, pastor Edeilson, pode vir aqui, pastor. Pode vir aqui, pode subir aqui. Pastor Edeilson, por gentileza. Léo
é uma pessoa maravilhosa. Então, por que eu tenho liberdade de trazê-lo aqui? Porque, em particular, eu acredito na índole dele. Então, vamos estar orando por você, Léo, um deputado estadual da nossa nação, do nosso estado. Eu, em particular, eu desejo que seja um sucesso essa arrancada final, né, das eleições. E peço que o Senhor faça a vontade dele sobre o nosso município, de verdade. Então, vou pedir o nosso pastor para estar orando pela vida do Léo. Léo, você quer falar alguma coisa para os irmãos? Não? Só oração? Que Deus renove a sua vida, Léo. Renove a sua vida. Fica firme. A paz do Senhor Jesus para a igreja, amém? Podemos nos colocar de pé em nome de Jesus? Aqueles que puderem, estendam suas mãos para cá, pois as tuas mãos têm o poder de abençoar. Louvado seja o nome do Senhor. Espírito Santo de Deus, diante da tua presença, assim nos encontramos. Aqui estamos, ó Deus amado, com o teu Filho. Deus Santo, Deus amado, e nós te pedimos nesta hora, que venha ser, meu Deus amado, com o teu Filho, venha, ó Deus, sondar o seu coração, e tu conheces a tua necessidade, tu conheces, ó Deus amado, meu Senhor da glória, aquilo, ó Deus amado, que prioriza em seu coração. Deus de poder e glória, tu és o Deus que exalta, que coloca onde o Senhor quer colocar, e te pedimos, Espírito Santo, faça, ó Deus amado, a tua boa, perfeita e agradável vontade sobre a vida do teu Filho. Manifesta, Senhor amado, o teu poder. Pai Santo, Pai amado, tudo, em tudo na nossa vida o Senhor tem o controle. Toma, ó Deus amado, o controle sobre a vida do teu Filho e direcione, ó Deus amado, para que a tua vontade seja soberana, pois a tua palavra nos garante que quando o justo governa, o povo, a nação, folga com alegria. Deus Santo, Deus amado, seja com teu Filho. Toma, Deus amado, esse processo eleitoral, Pai Santo, Pai amado, que ele venha a ser uma referência daquilo que tu tens proposto para o nosso município, para a nossa cidade. Pai Santo e amado, toma em tuas mãos, manifesta o teu poder e a tua glória, em o nome santo e poderoso de Jesus. Aleluia.